Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por este momento, por suas vidas, por estarmos aqui mais uma vez na presença de Deus, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós iremos tratar da lição de número 10, que traz o título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Como nós já sabemos, quem está acompanhando as lições, estamos estudando o livro de Esther, depois que nós estudamos o livro de Ruth, e hoje nós vamos entrar em mais um assunto referente a este livro, quando nós aprendemos na lição de número 9, a respeito do plano maléfico de Amã, que convenceu o rei Assuero a exterminar todo o povo judeu da província, e através de um decreto, isso foi divulgado em todos os recantos da província e houve uma intervenção divina. Nós vamos analisar de forma cuidadosa todo esse assunto. A lição de hoje é também excelente, nos acompanhe. A lição está dividida em 3 tópicos, como sempre, é o critério que é usado. O texto áureo fala assim: porque desde a antiguidade não se ouvia, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. A verdade prática é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. A lição está justamente no próprio livro, o livro de Esther. O texto bíblico básico está nos capítulos 4, versículos de 5 a 7, e capítulo 5, versículos de 1 a 3, 7 e 8. Então nós temos o primeiro tópico, fala o perigoso plano e o temor de Esther. E o segundo, Mardoqueu convence Esther. E o terceiro, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Então, através do comportamento não somente de Esther, de Mardoqueu, mas também de todo o povo judeu, nós vamos ver o que Deus faz quando alguém confia nele. No livro de Mateus, nós aprendemos justamente isso, que devemos, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Temos que aprender também que todas as coisas que nós pretendemos realizar, todos os nossos desejos, todos os nossos projetos, todas as nossas ações requer um preparo. Requer um preparo físico, emocional e espiritual. E nós conseguimos extrair da rainha Esther todas essas qualidades, todos esses predicados, desde o início em que ela adentrou naquele reino e quando ela foi escolhida para ser a rainha. Houve sempre um preparo. Mas lembre-se que ela nunca se apartou de Deus. Ela nunca abdicou da sua fé. E isso fez com que ela se tornasse uma pessoa vitoriosa. Um fator importante em todas as pessoas: a humildade, a obediência e a confiança inabalável no Deus que nós servimos. Aprendemos justamente na lição de número 9, quando Amã, com a sua perversidade sem precedente e por uma questão pessoal ou por um ódio mortal contra não somente Mardoqueu, mas pelo povo judeu,
porque ele estava sendo instrumentalizado por Satanás. Aconteceu que, devido à recusa de Mardoqueu a se curvar diante dele, foi o que nós aprendemos, e ele encontrou uma oportunidade para se vingar, não somente de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu, ou seja, de todas as pessoas que estavam vinculadas, que estavam ligadas a Mardoqueu. Só que ele não sabia que a rainha Esté também era judia. Então Mardoqueu, que tinha muita intimidade com o rei Assuero, porque ele era uma pessoa influente no reino, ele ocupava o mais elevado cargo na província. Então, na presença do rei, ele lançou uma proposta de extermínio de todos os judeus em todos os recantos, e mediante pagamento, eu posso dizer assim, porque houve uma barganha, ele entregou uma vultosa soma para o tesouro do rei. Aprendemos isso na lição passada, a lição de número 9, e quando o decreto foi baixado em todas as províncias, todos os judeus tomaram conhecimento do decreto real, entraram em desespero, mas um desespero confiante em Deus, é claro, um desespero normal de toda pessoa humana, porque Mardoqueu, conforme o costume, ele entrou em pânico emocional, ele rasgou suas vestes, ele gritava na rua, ele chorava, ele se lastimava, até que o pranto de Mardoqueu chegou à presença da rainha. E, informada do assunto, porque ele estava tão abatido, que ela mandou um eunuco do palácio até o seu primo, e o qual pediu para que ele adquirisse vestes adequadas, o qual ele recusou, e depois ela quis se informar do motivo real daquele desespero, daquele pranto, porque houve choro em cada lar judeu, houve lamento em todos os recantos, porque o decreto foi baixado e deveria ser executado, deveria ser exterminado todo o povo judeu, seja velho, criança, homem, mulher, inclusive a rainha Esté estaria justamente nesse meio, né? Infelizmente ou felizmente, porque Deus é um Deus de providência e Ele sempre tem um livramento para aquele que confia nele. Foi justamente o que nós falamos de início, que é preciso que haja um preparo para a aquisição, a conquista de algo. E a primeira confiança, ou melhor, o primeiro preparo deve ser espiritual, também o emocional. Nós temos que ter sabedoria, temos que ter inteligência para agir. Confiança em Deus, sim, não resta a menor dúvida, mas é preciso que se tenha bom senso, que se tenha equilíbrio, para que possamos tomar decisões corretas. Nós encontramos justamente no item 1 o perigo e o plano, o perigoso plano e o temor de Esté. Aqui diz o lamento, choro, compadecimento, Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. No palácio, Esté soube da crítica situação do primo, compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Então, quando ela foi inteirada desse motivo, então ela também entrou em pânico.
ficou preocupadíssima, embora rainha, ela era judia e ela estava no meio daquele povo que seria exterminado. E na lição aqui nós encontramos dois sub-itens importantes. O primeiro fala, um obstáculo real. Por intermédio de ataque, Mardoqueu deixou Esté informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe, inclusive, uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei, suplicasse pelos judeus. Foi uma atitude corajosa, porque ela precisava comparecer à presença do rei Assuero, embora rainha, mas existia um protocolo, existia uma lei, existia um costume na época, aonde ninguém chegaria à presença do rei sem que ele convidasse. E se alguém adentrasse sem convite, existia também uma lei que essa pessoa seria condenada à morte. Observa a situação difícil de Esté. Essa lei que existia na Pérsia foi justamente devido a uma precaução, a questão de segurança, porque muitos reis foram assassinados no trono. Alguém adentrava lá no palácio e assassinava o rei. Então, por uma questão de segurança, ele decretou isso, uma medida muito radical, muito extrema, não resta dúvida, mas era uma lei. Então, qualquer pessoa que entrasse até o palácio sem que o rei autorizasse, ela seria morta. Então, existia um ritual, existia um protocolo, se o rei permitisse, então ele estendia o cetro de ouro até aquela pessoa. Isso era um ato permissivo para que a pessoa chegasse até a presença. Então, se estendia o cetro, a pessoa tocava na ponta do cetro, então seria justamente convidado a entrar. Essa pessoa seria punida, ou melhor, desculpe, não seria punida, seria livre de qualquer condenação. Então, a questão de Esté era uma questão justamente de bom senso, mas também a fé, a confiança em Deus. Ela precisava interceder pelo povo judeu, porque o rei já havia baixado o decreto, não tinha mais como voltar atrás, todos seriam exterminados. Agora, um detalhe aqui, no subitem 3, prestem bem atenção, autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esté. 2 de seus guardas, aliás, já havia tramado sua morte antes. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. E é muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus próprios ex-súditos. Como aconteceu na história recente, nós encontramos muito fato semelhante a isso. Então, estamos reforçando a razão pela qual ninguém chegava na presença do rei sem que ele permitisse. É uma questão de segurança, porque aconteceu muito isso, conforme nós citamos, até em época recente, em dias atuais, eu posso até dizer, pessoas foram assassinadas dentro do seu próprio palácio, dentro de suas casas, até por pessoas ligadas a si mesmo, pessoas que faziam parte até da segurança. Eu lembro de um caso na Índia,
uma primeira-ministra também foi morta por um dos seus seguranças. Eu lembro de Anwar Sadat do Egito, quando num desfile militar ele estava no palanque e um dos soldados disparou contra o palácio que estava o presidente Anwar Sadat. Eu lembro também do caso, também é citado aqui, o ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, que foi bem conhecido. Esse Gaddafi era um homem sanguinário, um homem perverso, mas ele foi assassinado pelo povo que integrava a sua corte, o seu governo, porque esses homens são muito autoritários, ou eram muito autoritários, como eram também todos os reis da época. Então, eles tinham essa preocupação. Mas Mardoqueu, ele convenceu a rainha Esté a comparecer à presença do rei. Ela estava correndo o risco de morte. Observa isso. Se o rei não a quisesse receber, automaticamente ela seria executada. Mas lembre-se, o primeiro passo, a confiança em Deus. Então eles colocaram em prática uma das armas mais poderosas que um crente ostenta: a oração e jejum. Aprendemos isso conforme Paulo escreveu aos Coríntios. As armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, quando o povo judeu começou a clamar aos céus, quando o povo judeu começou a jejuar, quando o povo judeu começou a se humilhar, porque são fatores imprescindíveis da vitória de um crente, então a situação começa a mudar. Lembre-se, Deus cuida de cada detalhe em nossa vida. Deus nos assiste 24 horas, desde que estejamos vinculados a Ele. O próprio Jesus, Ele nos ensinou isso. É preciso que estejamos ligados a Ele. É preciso que a sua palavra, ela possa morar, ela possa viver em nossa mente, em nosso coração, conforme o próprio Jesus nos ensinou. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Mesmo coisas que aparentemente impossíveis, porque a situação dos judeus não era boa, parecia que não ia existir nenhuma solução, parecia que eles não tinham outra saída. Então, quando não se tem saída por vias humanas, quando não tem saída por vias materiais, por vias físicas, se recorre ao céu, se busca o Altíssimo. Foi justamente essa atitude tomada pelo povo judeu. Esté, ela foi convencida para comparecer à presença de Deus. O subitem 3 diz: Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Porque quando ela estava decidida, mas lembre-se, antes dela entrar até o palácio, ela orou. Ela já estava em jejum. Isso é importante. E isso faz com que a situação mude. Deus muda o quadro. Deus muda a situação. Deus muda o plano. Deus muda os corações. Deus muda a mente. Então Deus abrandou. Deus amansou o rei Assuero, porque a maior autoridade de todo o universo, ele tem poder sobre toda e qualquer tipo de autoridade terrena. Então, o poderoso rei Assuero,
ele foi controlado, ele foi dominado, ele foi orientado por Deus a partir do momento que Esther e todo o povo judeu, junto com Mardoqueu, começaram a clamar aos céus. A partir do momento que nós começarmos também a tomar essa atitude, as coisas mudam. A partir do momento que cada crente resolver, antes de entrar em ação, antes de tomar uma atitude, começar a abalar os céus com suas orações, com os seus clamores, com os seus jejuns, algo se transforma no mundo espiritual. Então, quando a rainha Esther chegou à presença do rei, ela sabia que ela corria risco de morte, mas também ela confiava no Deus que ela servia. E quando o rei a avistou, o seu coração logo derramou-se. Ele estendeu o cetro, permitindo a presença dela. Ela aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Pronto, estava quebrada a barreira. Estava rompido o obstáculo. Agora tudo era mais fácil. Porque as barreiras se quebram quando há confiança em Deus. Os obstáculos são removidos quando se clama aos céus. Estava lá a judia que, de forma indireta, mediante um decreto, condenado à morte, junto com todos os seus compatriotas, na presença do rei. Então o rei percebeu o abatimento no seu semblante, o abatimento em sua alma e perguntou: o que é que você quer, que você pretende? Peça o que você quiser, que eu lhe concedo até a metade do meu reino. Essa expressão, até a metade do meu reino, é uma linguagem figurada, isso é comum, era comum na época, era comum entre os imperadores, era uma expressão que ele estava querendo dizer que ele faria o possível ou faria tudo o que estivesse ao alcance dele para conceder a petição da pessoa. Lembre-se que o rei Herodes também usou essa expressão quando a jovem que dançou na sua presença e foi lá e ele perguntou: olha, peça o que você quiser, até a metade do meu reino. Ela pediu uma coisa muito má. Ela pediu a cabeça de João Batista, mas Esther, ela foi sábia. Ela pediu o livramento, mas antes ela já tinha falado com Deus. Então, quando Esther chegou à sua presença, ela teve cautela, ela teve sabedoria, ela teve controle emocional, e ela não foi logo jogando tudo o que sentia em cima do rei, desesperada. Uma coisa nós precisamos aprender: temperança, domínio próprio, no caso, equilíbrio, sensato, para não sair falando demais e às vezes termina prejudicando. Então, ela foi cautelosa. Ela não contou de imediato que o decreto que o rei havia assinado estava prejudicando até ela mesma. Ela não foi logo entregando a Amã, porque ela sabia que por trás de todo esse acontecimento existia a mão de Amã, o seu arqui-inimigo, o inimigo do seu povo. Ela não foi logo denunciando. Ela teve cautela, ela não acusou ninguém, ela não apontou ninguém de imediato, ela esperou o momento oportuno e convidou o rei Assuero para um banquete. Coisa linda, né? Que sabedoria, que sensatez. Convidou para um banquete e disse: olha, venha para o banquete que eu vou dizer tudo o que eu pretendo. E o rei, naquela ansiedade, aceitou. Então ela preparou um banquete primeiro, inclusive convidou o próprio inimigo. Será que alguém faria isso?
Será que alguém teria um controle emocional dessa forma? Foi por isso que eu falei a princípio que todas as vezes que nós devemos ou pretendemos tomar uma decisão, é preciso que exista um preparo emocional, um preparo físico e um preparo espiritual. Esther já estava preparada. Glória a Deus. É preciso que venhamos a extrair da rainha Esther os seus predicados, esse conjunto de elementos benéficos que fez com que ela fosse vitoriosa. Que seja esse também o nosso comportamento, a nossa atitude, porque ela disse, olha, eu peço que compareça e justamente com Amã para o banquete. A pessoa teve equilíbrio de sentar-se à mesa, de banquetear-se com aquela pessoa que tinha decretado a sua própria morte de forma covarde, que foi o caso de Amã. Quer dizer, não foi ele em si que decretou, mas ele convenceu o rei Assuero a decretar a morte, o extermínio de todo o povo judeu. Mas, com sabedoria, ela aprendeu a reverter a situação. Então, que venhamos aprender com a rainha Esther e com Mardoqueu como se comportar diante de uma situação adversa. Que a palavra de Deus ela seja realmente uma constante em nossas vidas, que os nossos caminhos devem ser trilhados dessa forma. A confiança em Deus através das nossas armas, que não são armas físicas, são armas espirituais. Você pode até usar uma arma física. É o caso de Israel, ele usa armas físicas para se defender, mas antes existe algo muito mais profundo por trás de cada blindado em Israel, existe a mão de Deus. Então, que a mão de Deus também se faça presente na vida de cada pessoa, para que quando formos tomar uma atitude, Deus possa agir por nós. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.